Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Quem acordou feliz, quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir Jesus, toda honra, toda glória ao nosso Senhor. Abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios, capítulo 18, no versículo 10. Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Esse versículo nós vamos repetir algumas vezes ao longo dessa palavra, e você vai sair com ele aqui decorado, e eu creio que nessa semana vai ser um norte para você, amém? Provérbios 18, 10, o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Os homens de Deus podem falar comigo esse versículo? Vamos lá, os homens de Deus. Justos correm para ela e estão. Agora as mulheres de Deus, vamos lá, as mulheres de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos consagrar esse tempo da palavra diante do Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor, que temos de estarmos, Senhor, aqui, de conhecermos o Teu coração, de buscarmos, Senhor, a Tua face. Há um povo aqui, Senhor, que respondeu ao apelo do Espírito Santo, que respondeu o convite do Senhor, que tem compromisso com o Senhor, e dia após dia, Senhor Deus, tem Te seguido, Pai. Nessa hora nós abrimos o nosso coração para receber da palavra que traz vida, da palavra, Senhor Deus, que traz transformação ao nosso coração, a poderosa palavra do Senhor. Por isso, Senhor, dedicamos, Senhor, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, a receber do Teu coração essas sementes poderosas, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Então, o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Eu queria começar citando para vocês os 5 maiores medos que as pessoas têm. 5 maiores medos que as pessoas têm. Então você já visualiza, já imagine um medo aí que você tem e você considera talvez como sendo um dos grandes medos. Quem pensou aí, levanta a mão. Quem já imaginou? Medo é fácil de imaginar, né? Então olha, os 5 maiores medos. Primeiro, a velhice, medo de ficar velho, de envelhecer. Segundo, medo da crítica. Em terceiro lugar, perder o amor das pessoas, perder o amor de alguém. O quarto, medo de doença. E o quinto, medo da morte. O medo da morte. Então, 5 maiores medos das pessoas. Medo da velhice, medo da crítica, medo de perder o amor de alguém, o medo da doença e o medo da morte. E todos esses temores, eles apontam para um sentimento chamado de insegurança, e que as pessoas, até mesmo os tementes a Deus, também por algum momento na vida passam e têm esse sentimento de insegurança. E eu nessa semana liguei a televisão lá de casa e em vários canais de notícia ainda se noticia aquele conflito lá no Oriente Médio. Quantos aqui estão acompanhando aquele conflito? E eu fiquei pensando assim, né, já são quase 30 dias. Eu fiquei pensando se eu estivesse lá, e todas aquelas pessoas que moram lá, que vivem lá, e o meu pensamento foi assim, gente, a instabilidade emocional que essas pessoas elas estão vivendo no meio realmente de uma guerra literal. Porque nós falamos aqui, eu estou vivendo um momento de guerra, estou vivendo um momento instável, inseguro, mas só os nossos irmãos, né, as pessoas lá nessa região que está acontecendo esse conflito, só eles estão sentindo na pele o que é realmente essa estabilidade emocional. E nesses lugares de guerra, né, dessas pessoas que têm esse hábito, infelizmente, de ter sim, muitos conflitos, eles constroem aquele famoso quartinho chamado bunker. Né? Então quem já ouviu falar dos bunkers? Então um bunker é um lugar utilizado quando o bombardeio começa, eles correm ali para aquele lugar. É um lugar que naquele momento vai os conferir segurança. É aquele quarto que vai realmente guardá-los para que eles se livrem daquela situação. E eu e você, nós temos um bunker.
Eu e você temos um lugar seguro. Eu e você temos um lugar que você pode correr diariamente para estar lá. Eu e você temos a poderosa palavra de Deus. Diga assim comigo, palavra de Deus. Eu e você temos um lugar onde nós podemos correr nos dias mais difíceis da nossa vida. Olha o que está escrito lá no Salmo 18, 2. A Bíblia fala: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, o poder que me salva, a minha torre alta. E quem disse isso? O autor desse salmo, assim como de tantos outros salmos que falam de uma rocha, de uma fortaleza, de um lugar para se abrigar, de um refúgio, foi o Davi. O Davi que escreveu esse salmo. E o Davi hoje vai ser o nosso instrutor de segurança, na jornada da segurança em Deus. Porque o Davi, ele passou por muitos vales. O Davi passou por perseguições, o Davi ele foi afrontado, o Davi foi traído, ele passou por muitos momentos de instabilidade emocional. O Davi correu risco de vida. Então Davi, ele sabe com propriedade nos ensinar, escrever sobre isso, porque ele sabia para onde correr nos momentos mais difíceis. Ele sabia que no meio das tempestades existia um lugar para ele correr, que era a presença do Senhor. Mas o Davi usa várias ilustrações, como essa, de uma torre forte. A Bíblia ela é cheia de ilustrações, né? Parece que tem domingo que está morrendo de calor lá fora e a gente aqui dentro está pedindo, deixa queimar, né? A Bíblia ela tem diversas ilustrações para que nós possamos facilmente compreender o que a Bíblia ela quer nos dizer. E o Davi usa essa ilustração da torre forte. Então, essas torres, essas edificações, elas eram feitas para justamente nos momentos de guerra se encontrar refúgio, se encontrar abrigo, para que subissem em cima dessa torre e identificassem o inimigo chegando, para que realmente conferisse segurança. E também, tanto as torres como também os faróis. Os faróis eles são utilizados para conferir direção, para que as pessoas estejam direcionando ali através daquela luz, né, que fica girando nos faróis, para que aquelas pessoas que estão navegando recebam direção, encontrem direção para a sua navegação. Eu estava zapeando, né, meu Instagram esses dias, e eu vi esse vídeo, e eu achei muito legal e que ia complementar muito isso que eu estou falando. Pode colocar aí. Vamos dizer mais uma vez Provérbios 18, 10. A Bíblia diz: o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Ao ver essa imagem, o sentimento do meu coração é de muita paz, de muita segurança. Eu não foquei ali no tamanho das ondas. Eu não foquei no tamanho do tremor do mar. Você precisa também focar no Senhor. Você precisa focar, porque ali parece que mesmo diante da tempestade mais complicada que estiver ali, aquela torre não se abala, aquele lugar não se abala. E essa é uma visão da palavra de Deus para mim e para você. Porque a Bíblia diz que torre forte é o nome do Senhor. Então, na verdade, essa torre é o Senhor. É para onde você deve correr, é para onde você deve se abrigar, é para onde você deve estar. O tema da palavra de hoje é onde encontrar segurança, né? Nós já estamos dando um spoiler aí de tudo que eu vou falar hoje, que é realmente o nome do Senhor. Mas nós vamos aprender com Davi, como reagir e como agir, para transformar os dias maus em dias de vitória. Amém? Então, como sentir e o que fazer nos dias maus, para que realmente nós passemos por ele e sairemos dali vitoriosos.
Então, o primeiro ponto, eu queria que você repetisse para mim o nosso primeiro ponto, a reação. Diga assim comigo, reação. 1 Samuel 30, versículo 3, olha o que a Bíblia diz. Ao chegarem a Ziclague, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Davi tinha um exército, tinha um pessoal que andava ali com ele, eles eram guerreiros, eles realmente eram homens corajosos, homens bravos, e a Bíblia diz que eles saíram para destruir algumas cidades dos inimigos deles naquele momento, os chamados amalequitas. E eles destruíram diversas cidades dos amalequitas. E você sabe que toda guerra tem um ataque, então eles estavam atacando, mas em toda guerra também existe um contra-ataque. E os amalequitas encontraram a cidade de Davi, a cidade onde estava Davi, onde os familiares, os pertences, os animais de Davi estavam. E os amalequitas chegaram em Ziclague, nessa cidade, e encontraram a cidade desprotegida. Davi, talvez não tenha usado a esperteza, saiu com todos os soldados e deixou a cidade onde seus familiares estavam desprotegidos. E os amalequitas encontraram a cidade e falaram, rapaz, que vacilo que Davi teve. Nós vamos aqui, vamos tomar posse aqui do que é nosso agora. E eles realmente entraram ali. Não houve batalha. Por quê? Porque ninguém morreu. Mas eles tiveram uma estratégia muito inteligente, uma estratégia realmente de retaliar o inimigo, para que emocionalmente Davi e os seus soldados, quando voltassem para a cidade, ficassem completamente abalados. Então o que eles fizeram? Eles levaram as mulheres, levaram as crianças, levaram os mais velhos, os jovens, os que estavam ali, além de todos os bens, de todos os recursos. E deram no pé. Então essa situação aqui, essa forma inteligente de contra-atacar, servia para retalhar e para abalar e desestabilizar o exército de Davi. E eu queria perguntar para você, quem aqui já passou por uma situação de furto? Quem aqui já teve a sua casa, o seu carro furtado? Que é quando não tem violência, não é aplicado nenhum crime além desse, Então, quem aqui, deixa eu ver, levanta a mão. Eu creio que você, deve ter passado por um dia muito ruim. E eu quero contar para você uma experiência que aconteceu lá em casa. Um dia, quando eu era criança, eu lembro disso, nós saímos com a nossa família para um evento na cidade e a minha mãe falou para o meu pai assim, a porta de casa está com um trinco quebrado. Quem aqui tem uma mulher que fica aí pedindo para o maridão arrumar as coisas em casa? Levanta a mão, deixa eu ver. A mulher com certo chuveiro, está goteirando a pia. Pois é, a minha mãe falou isso para o meu pai, a casa está desprotegida. Mas em nome de Jesus, você não é esse homem que demora a fazer as coisas, amém? Porque lá em casa nós se demos mal. O que aconteceu? Saímos e quando retornamos à casa, a porta já estava aberta, praticamente, mas o ladrão levou todos os bens que nós tínhamos ali aparente. Gente, eu me lembro do nosso tapete claro e os passos do cidadão, os passos do bandido, assim, as marcas, porque era uma época de chuva, e nós morávamos num local que não tinha asfalto, ou seja, ele entrou com os pés todo eslameado, Então eu me lembro dos passos em cima do tapete. Até hoje, assim, dá uma sensação ruim. Mas sabe o que eu fiz? Roubou a televisão, roubou o som, e eu saí correndo até na cozinha, peguei uma cadeira, abri o armário e procurei o meu bem mais valioso que eu tinha naquele momento. E peguei a minha lata de Quick. Quem é que lembra do Quick? Tinha uma propaganda que fala, Quick faz do leite uma alegria. E eu não queria saber se tinha roubado, eu queria saber se o meu Quick, o cidadão, não tinha levado ele. Mas é tão interessante que a minha mãe conta que antes de sair, o meu irmão, que tem 1 ano e meio mais novo que eu, ele estava dormindo e ela perguntou assim, Alessandro, nós vamos sair, você quer ir conosco?
Aí ele diz que ele acordou e levantou, mas foi um sério risco do Alessandro ter ficado lá dormindo, né, na casa e, assim, sei lá, né, misericórdia, imagina se algo acontecesse. Então você que já passou por um momento assim, dessa violência, roubando as suas coisas, você pode se identificar aqui com o que aconteceu com Davi, a reação que Davi e os seus soldados tiveram quando eles voltaram para a sua casa, quando eles voltaram para a sua cidade. As pessoas mais importantes para eles haviam sido levadas. Eu imagino isso, meu Deus, se alguma coisa acontecer com as minhas crianças, de que forma eu reagiria? E como você reagiria se fosse você? Seria chorar, seria entrar em pranto, ia colocar na rede social, me roubaram? O que você iria fazer? Olha só a forma como Davi e os soldados reagiram. 1 Samuel 34, olha o que a Bíblia diz. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Essa foi a reação que eles tiveram, que todos tiveram. Choraram até não terem mais forças. Então a forma como eles reagiram foi com choro. E vocês acham que se eu estivesse lá, o pastor Willy também iria chorar, sim ou não? Com certeza iria chorar muito. Quem aqui não se abalaria por uma circunstância como essa? E como pastor chorão que eu sou, fui pesquisar o porquê que nós choramos. Porquê das lágrimas. Então, gente, as lágrimas, elas servem para liberar as tensões. Elas servem, é um clamor por conforto, é um clamor interno para que haja conforto. E um hormônio que é liberado, que é o cortisol, o hormônio, quando você chora, esse hormônio é liberado e reduz essas tensões. Então, que negócio é esse que o homem tem de não chorar? Então, minha palavra é para os homens, porque a mulher já é em si mesmo quebrantada diante do Senhor. Então, vira para o homem que está do seu lado aí e fala, tem que chorar, tem que liberar a tensão. Sabe por quê? Porque os soldados de Davi aqui, os homens corajosos, os homens valentes que tinham com Davi, a macharada tudo entrou em pranto e chorou até perder as forças. E você por quê? Né? Por que você não chorar também um pouquinho? E foi feito um estudo na Alemanha sobre essa questão das lágrimas. E entre 120 pessoas se comprovou que aquelas que nunca choram, elas são menos sociáveis. E elas têm sentimentos de agressividade, de raiva ou de ira. E na Holanda se comprovou que 22% das pessoas que têm uma síndrome de secura nos olhos, ou seja, às vezes é uma doença mesmo de não chorar, essas pessoas têm dificuldade de liberar e de identificar os seus sentimentos. Então diga agora para a pessoa que está do seu lado, chora, meu irmão, deixa o Espírito Santo agir aí no seu coração. Então, gente, essa reação, essa primeira reação aqui de choro, ela é natural. Isso mostra que você não é um robô. Isso mostra que você é um ser humano, que você tem emoções. Mas é importante nós termos consciência a respeito do governo das nossas vidas. Quem governa a sua vida? A Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses sobre que nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Dentro de você aí tem esse conjunto. Diga assim comigo, espírito, alma e corpo. Então a forma correta das Escrituras é que o seu espírito ele vem em primeiro lugar, né? O Espírito Santo ele lidera a sua vida e não o governo da sua vida ser sentimentos. Tipo assim, você ser dominado por sentimentos, por emoções. Quando a Bíblia diz que nós somos um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. Então você é feito de emoções. Então, a nossa alma fala de pensamentos, de emoções e de vontades. Tem o lugar certo da alma, as emoções, Deus criou ela para nós expressarmos as emoções, mas existe uma liderança que você precisa pedir o Espírito Santo para fazer contigo, que ele lidere a sua vida, que o Espírito Santo lidere, como seres espirituais, lidere e esteja governando a nossa vida. Lá em 1 Samuel 36, olha os sentimentos, as reações, por aqui tudo bem até agora, reações tranquilas.
reações esperadas para quem estava passando por esse tipo de situação. Olha só, 1 Samuel 36. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e das suas filhas. Então, assim, a reação é a primeira coisa que você vai sentir, certo? Mas o problema vai ser o que vai vir depois das reações. O que vai vir depois das primeiras reações. Porque olha só o detalhe aqui para o sentimento que eles tiveram a partir do choro. A partir ali daquela situação. A Bíblia fala que eles pensaram em apedrejar a Davi. Então, meus queridos, é a partir de agora que eu queria falar aqui com vocês sobre aqui que se separam os meninos dos homens. Quem já ouviu essa expressão aqui? É aqui onde nós separamos os meninos dos homens, e eu vou te explicar por quê. Porque a reação desses soldados, ela foi uma reação, essa segunda, o efeito cadeia, né? Então vem o choro, e do choro já vieram outros comportamentos, já identificamos aqui o segundo a partir do choro, a amargura. O que é a amargura? Estar enfurecido, ficar enfurecido e deixar com que isso tome conta da sua vida. Então veio aqui um efeito cadeia, um comportamento que gerou outro, Então uma reação, como eu falei para vocês, podemos reagir. O problema é a partir da reação o que vai acontecer. E eles começaram a acusar Davi, a dizer: Davi, você é o culpado. Você que nos mandou ir lutar contra os amalequitas. Olha o que aconteceu com a nossa cidade. Cadê os nossos filhos? Cadê as nossas posses? Cadê as nossas coisas? Você, Davi, é o culpado. Então estavam ali enfurecidos, amargurados contra Davi. E essa emoção, como eu tenho falado para vocês aqui, esse efeito cadeia, gerou uma emoção tão violenta a ponto deles quererem cometer um crime, como apedrejar o líder deles, apedrejar o comandante deles ali do exército Davi. E eu fiquei pensando assim, lendo essa palavra, porque esses soldados, eles se uniram a Davi, porque se cantava uma música em Israel, que se chamava assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. A fama de Davi cresceu quando ele batalhou contra aquele gigante e saiu vitorioso. E esses soldados, ouvindo falar da fama de Davi, se reuniram a ele, se juntaram a ele, começaram a segui-lo. E eu comecei a pensar, mas onde estava a admiração desses homens? Cadê a admiração desses homens agora? Antes, Davi aclamado, agora Davi apedrejado. Queriam realmente cometer um crime contra Davi. Olha onde as nossas reações, uma vez não controladas, elas podem nos levar. Então esses soldados, eles se colocaram numa posição vulnerável, com emoções descontroladas. E o ataque dos amalequitas realmente abalou as estruturas de confiança desses soldados. Afinal de contas, por que eles queriam apedrejar Davi? Acaso Davi era Deus? Acaso Davi, ele poderia fazer alguma coisa naquela situação? O foco desses homens estava completamente invertido. Diga assim comigo: o foco desses homens estava colocado em outro lugar. O foco deles estava no homem. O foco deles estava nos recursos. O foco deles estava naquilo que alguém podia fazer. Eles tiraram completamente os olhos dele do Senhor. Olha só o que Provérbios 24:10 diz: se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Vou ler mais uma vez. Se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Então, uma vez que as emoções governam o seu coração, no dia da adversidade, todas as forças que você tem, elas vão ser minadas nesse local, elas vão ser minadas nesse lugar de adversidade. Você vai perder todas elas, se o governo da sua vida, ela está aqui, as reações emocionais, e vão te conduzindo para um lugar aqui de derrota, de fracasso, de descontrole. E aí aqui uma coisa que os soldados também fizeram, eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar.
e essa rota de murmuração e de reclamação não levaria esses homens para lugar nenhum naquele momento. Eles estavam olhando para a pessoa errada, eles estavam olhando para a situação errada. Somente levou esses homens para tomarem más decisões. E eu queria perguntar para você, onde a sua confiança está? Você confia em quem? Você confia em si mesmo? Não, eu posso, eu consigo, eu realmente sou o cara. Você confia no seu network, né, na sua rede de relacionamentos? Você confia nos recursos que você tem, no seu trabalho, na sua família, na sua esposa, no seu líder? E eu queria dizer para você, se de repente os seus pés, sem mesmo talvez saber ou entender, se estão nesse lugar, firmados sobre situações aqui dessa terra, eu queria dizer para você, meu querido, seus olhos estão no foco errado. Seus olhos não estão no lugar certo. E com certeza o sentimento final do seu coração, se você não tirar os seus olhos desses recursos humanos aqui dessa terra, como eles estavam olhando para Davi, acusando Davi, como se Davi fosse o Deus da vida deles. Se você não tirar os olhos dessas coisas, o sentimento do seu coração será de frustração. Então diga assim comigo, frustração. Enquanto a Bíblia diz para nós colocar os nossos olhos em Cristo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então os nossos olhos, o nosso foco deve estar em Cristo. Então vimos aqui em primeiro lugar sobre essa questão da reação. E qual é a melhor reação? É não ser governado pelos seus sentimentos. Você não ser governado pelos sentimentos. Ponto 2 aqui, porque eles tiveram uma reação, mas o que distinguiu os meninos dos homens foi a ação que Davi teve. Então, o ponto 2 aqui é a ação. E o que Davi fez para encontrar segurança? E esse é um texto muito conhecido na Bíblia, com certeza você já leu algumas vezes. Esse é um texto que traz muita paz, muita direção para nós, porque apesar de conhecermos, mas muitas vezes vacilamos nessa área, muitas vezes tiramos os nossos olhos do Senhor, muitas vezes deixamos de confiar na palavra. Olha só o que Davi fez, 1 Samuel 36, Davi encontrou segurança. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Vamos dizer juntos? Davi, porém. Em outras versões, essa palavra fortaleceu-se, diz animou-se. E quem não gostaria realmente de um momento difícil da sua vida, receber força, tirar forças de onde não tem, receber ânimo? Todos aqui precisam disso, todos aqui precisam encontrar esse lugar. Então, queridos, aqui enquanto a reação dos soldados foi de amargura, foi de violência, foi de querer apedrejar o seu líder, Davi também reagiu com choro. Ele também estava no meio dos chorões, eles choraram em alta voz, mas o Davi partiu para um outro lugar. Em vez de continuar aquele efeito cadeia de derrota, né, de se perdendo ali nos sentimentos, Davi teve uma reação diferente, teve uma ação diferente. Então a Bíblia diz que ele ficou numa profunda angústia. E o significado da palavra angústia significa aflição. E a aflição realmente, em vez do Davi entrar nessa rota ali, Davi se voltou para um momento de reflexão, de pensar. Então assim, gente, no momento daquela grande pressão, a essência de Davi foi conhecida. E vou explicar para vocês que essência foi essa. Olha só o que está escrito lá em Mateus 12, versículo 33. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto, pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Só o que está dentro aí, no dia mau, vai sair. O que está dentro aí do seu coração, quando você passar pelas situações, é o que vai sair. Se tem bondade, vai se refletir, vai sair. Mas se tiver maldade,
Se tiver um mau fruto e um mau tesouro, é aquilo que vai ser conhecido. Ou seja, nos dias de maiores pressões que nós enfrentarmos, o que há dentro de nós vai ser conhecido. As pessoas vão ver a sua essência. Então a minha pergunta para você: qual fruto e qual tesouro vai sair daí do seu coração no dia da pressão? Então, como eu falei para vocês, o Davi, ele reagiu da mesma forma que os outros ali em primeiro momento. Eles se abalaram, eles choraram, mas o que Davi fez logo em seguida diferenciou os meninos dos homens. E muitas vezes nós temos essa reação assim diante de qualquer ameaça. Talvez você já tenha passado por isso, de uma reação de querer sumir, de querer fugir. Tem muita gente que às sombras dos primeiros problemas, eles querem refugiar no sono, nos remédios, eles querem mudar de igreja, eles querem mudar de país. Afinal de contas, eles falam assim: não, o país não presta não, o Brasil não presta, vou mudar de país. Mas feliz do cidadão descobre lá no outro país que o problema era dentro dele. Então, muitos de nós, essa reação de querer fugir, de querer realmente sumir. Mas o Davi não fez isso. O Davi não se acovardou. O Davi não fugiu. Esses homens querem me apedrejar, eu vou dar no pé. Eu vou descobrir onde estão os meus filhos, minhas mulheres, e vou sumir na vida. Não foi isso que o Davi fez, não. A Bíblia diz que o Davi se voltou para a sua fonte. O Davi voltou para o lugar onde ele sabia que a verdadeira força e a verdadeira confiança estavam na presença de Deus. Então, meus queridos, o que separa os meninos dos homens vai ser realmente o nível de maturidade que você apresentar nos momentos de maiores pressões na sua vida. Vai ser conhecido se você é maduro ou se você é imaturo. Nesse caso aqui, o Davi foi se refugiar nessa torre forte. Vamos ler mais uma vez nosso versículo principal? Provérbios 18:10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Mais uma vez, o nome. Então Davi sabia muito bem o lugar que ele precisava ir, o socorro que ele precisava ter, o escape que ele precisava naquele momento, a presença do Senhor. E eu queria que você respondesse essas perguntas aí no seu coração. A pergunta que, por toda a nossa história como igreja, nós sempre fizemos e vamos continuar sempre repetir e repetir para sempre frisar no seu coração. Como está o seu tempo com Deus? Seu tempo com Deus é de qualidade? Você sente que você foi alimentado? Você sente que quando você, não só ler, né? Porque ler é uma parte. Mas ao ler, ao entrar lá na história, ao pedir o Espírito Santo revelação, se você sente que ao ler as Escrituras você está pronto, Senhor, hoje eu estou pronto para até matar um leão, de tão cheio de Jesus que eu estou. Você sente quando você lê a Bíblia, você se enche do Senhor assim? Quando as adversidades alcançam o seu coração, como você reage às adversidades? São boas reações ou são más reações? As decisões mais importantes que você precisa tomar na sua vida, elas estão baseadas em uma palavra do Senhor, ou elas estão baseadas no conselho do famosinho da internet aí, que muitas vezes nem crente é e você está ouvindo, enchendo os seus ouvidos de conselhos de pessoas até mesmo ímpias. Quando você lê a sua Bíblia, mais uma vez eu quero perguntar, você se sente alimentado ou é só para cumprir lá o quadradinho, marcar o quadradinho lá do seu aplicativo? Se a resposta, meu querido, for sim, amém, eu me sinto alimentado, eu tenho feito um TSD, um tempo a sós com Deus de responsabilidade, eu, nas maiores adversidades, eu respondo biblicamente. Se você respondeu sim para essas perguntas, você está no caminho certo. Eu posso ouvir um amém? Agora, se a sua resposta for não, meu querido, ainda tem tempo de recalcular a rota. Ainda tem tempo de se voltar para o Senhor e para a palavra de Deus. Olha só o que está escrito lá em Amós, capítulo 8, no versículo 11. A Bíblia diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano,
em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Gente, esse texto ele traz um impacto tão grande ao meu coração, porque assim, eu quero sempre me colocar nessa situação de sempre tendo muita fome, muita sede do Senhor. E aquilo que realmente satisfazer o meu coração, não seja as coisas dessa terra. As coisas dessa terra são muito boas, Deus deu para nós desfrutarmos. Mas eu creio que a palavra de Deus ela está nos ensinando, nos auxiliando, nos conduzindo a um lugar onde as Escrituras elas têm um papel central na nossa vida. Um lugar onde você realmente se sente alimentado, saciado, onde você tem fome e onde você tem sede. Eu já tenho 20 anos de jornada cristã, quando eu realmente entreguei a minha vida para Jesus. E ao longo desses 20 anos, pelo menos eu li a minha Bíblia pelo menos uma vez por ano. E nem lendo 20 vezes a Bíblia, eu reconheço assim que eu preciso aprender mais do Senhor. Eu reconheço que não é só conhecimento, eu quero intimidade, eu quero conhecer o Senhor. A Bíblia fala lá em João 17, no versículo 3, que a vida eterna é conhecer o Senhor. Que a vida eterna é conhecer o Senhor. Tem muita gente que fala assim, eu quero conhecer o Senhor lá no céu. Lá quando chegar lá na vida eterna, afinal vai ser tanto tempo para conhecer o Senhor lá eu vou conhecer Ele. Querido, resposta errada, afirmação errada, negativo. A vida eterna já começa aqui, conhecendo. Essa palavra conhecer significa ter intimidade, ser profundo na presença de Deus. Então, por mais que ao longo de todos esses 20 anos eu já li pelo menos uma vez por ano a Bíblia, mas eu reconheço que eu sou um sedento, eu reconheço que eu sou um faminto, eu reconheço que eu preciso de me alimentar e beber do Senhor dia após dia. E você é essa pessoa, sim ou não? Se você é essa pessoa, dê um glória a Deus. Eu admiro muito o Moody, que foi um evangelista, ganhou milhares de vidas para Jesus. Ele viveu ali em 1800. E o Moody perguntaram para ele, rapaz, qual é o seu segredo? Porque um homem que ganha tantas almas assim, que é tão apaixonado por Jesus, tem segredos, e realmente tem. E o Moody, ele falou, meu segredo principal, eu me levanto muito cedo pela manhã, antes que todas as outras pessoas da minha casa acordem, para meditar nas Escrituras. Eu me acordo antes que todos se levantem, e eu vou lá para o meu quartinho, eu vou lá para o lugar. E quem aqui tem um quartinho? Um lugar no sofá, um lugar realmente que você vai lá para se abrigar, para se esconder. E ele ia para esse quarto e ele dizia que ele ficava lá sozinho com a sua Bíblia e com o Senhor. E olha o que o Moody falou sobre isso, sobre buscar a presença do Senhor, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura da frase do Moody. Ele dizia assim, ai do homem que negligencia o único livro dado por Deus, por meio do qual Ele dá e exerce o seu poder. Um homem pode ler inúmeros livros e assistir a conferências, pode promover reuniões de oração, mas se tal homem não permanecer em contato íntimo e constante com um único livro, a Bíblia, não lhe será concedido poder. Sabia que Jesus, ele diz para mim e para você, que do seu interior fluiriam rios de águas vivas, que do seu interior você veria obras maiores, e você vai encontrar o segredo, você vai encontrar as promessas para experimentar e viver assim para o Senhor, somente na palavra, somente na presença de Deus. Esse poder está disponível para você. Quem recebe diz amém. Mas você que disse amém nessa força, você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer as Escrituras, você precisa conhecer as chaves, você precisa ter intimidade com o Senhor através da palavra. E eu vou dar para vocês 3 salmos aqui, que demonstram Davi como esse instrutor de segurança para nós. Ele nos orienta a encontrar esse caminho de segurança. 3 salmos que Davi afirmou e que Davi escreveu em dias maus. Salmo 42, 5, olha o que a Bíblia diz, Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em
Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. O Davi, no momento de abatimento da sua alma, onde ele faz questão de dizer: minha alma está triste. Mas o Davi não deixa que a sua alma triste governe a sua vida. Ele bate a mão no peito e fala: por que está abatido, ó minha alma? Confie em Deus. Apesar de que ele entendia, estava vivendo um dia mal, mas ele estava falando: confie em Deus, ó minha alma. Então, meus queridos, nos momentos mais difíceis que você enfrentar, nas horas, nos momentos de adversidade, fala assim para a sua alma: não se abata dentro de mim, confie em Deus, espere em Deus. Se momentos de dificuldade que você está passando com seus filhos, com seus familiares, você vai clamar ao Senhor: Deus, socorre-me, Senhor, arranca-me desse lugar de angústia, arranca-me desse lugar, salva a minha vida e a minha família. Outro salmo, Salmo 91, conhecidíssimo, entre os top salmos. Espero que lá na sua casa ele não fique lá empoeirado, ele fique dentro do seu coração, com a Bíblia aberta, empoeirada. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Gente, quando eu leio isso daqui sobre estar abrigado à sombra, eu me lembro daquela sombra frondosa do pé de manga. Aqui em Palmas cai a temperatura grandemente embaixo de uma sombra de manga. Gente, se a sombra da mangueira, ela é muito gostosa, imagine 30 mil vezes mais a sombra das asas do Senhor. O lugar onde você pode habitar, o lugar onde você pode se abrigar. E o Davi fala: o Senhor é a minha força, o Senhor é no Senhor que eu confio, e nele você pode abrigar e descansar. E lá no Salmo 112, versículos 6 e 8, a Bíblia diz: o justo jamais será abalado. Eu gosto dessas expressões, sempre. E aqui está dizendo: jamais. Olha a promessa de Deus para você: o justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. E no final verá a derrota dos adversários. Aqueles que são justos, aqueles que são justificados, lavados, redimidos pelo sangue do Senhor, que têm uma aliança com o Senhor. A Bíblia diz que o justo ele não vai temer más notícias. As notícias talvez podem até ter uma reação diante delas, mas a Bíblia fala: você não vai temer essas más notícias. Eu posso ouvir um amém? E essa é a promessa da palavra do Senhor para você, meu querido. Você está seguro, você não precisa temer os inimigos. A Bíblia fala aqui, né? Eu verei a derrota dos meus adversários. É isso que o justo vê, ele já vê lá na frente, ele já vê pela fé a ação e a atuação do Senhor na sua vida, amém? Então Davi recorreu a essa fonte, ele conhecia o Senhor, ele sabia onde se abrigar, ele sabia onde se animar, ele sabia onde se fortalecer. E todas as pessoas que conhecem o Senhor, todas as pessoas que buscam uma palavra, que buscam ouvir a voz de Deus, essas pessoas recebem uma promessa, essas pessoas recebem uma palavra. E nesse momento aqui, o Davi, queridos, ele buscou uma palavra do Senhor. A Bíblia fala que Davi, então, fortaleceu-se no Senhor. Só fala isso. E Deus veio como resposta àquele momento onde Davi, em vez de desesperar, em vez de dizer: quem poderá nos defender? O Davi, ele realmente vai para os pés certos, ele vai para o lugar certo, para a torre certa, para o lugar de confiança em Deus. E Deus o respondeu. Lá no versículo 8 do capítulo 30 diz que o Senhor respondeu. Eu posso ouvir um amém? Deus é o Deus de resposta. Deus, ele é quem dá a resposta. E Deus falou com ele, diz: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Meus irmãos, a história para mim podia terminar aqui quando Deus responde. Mas é lógico que Deus responde, ele traz vitória, ele traz o favor dele. E aqui a Bíblia fala que Davi mobilizou aqueles homens. Ei, calma, homens, parem de chorar. Parem de chorar. Vamos. Eu recebi uma palavra do Senhor. Deus disse para nós partirmos, para nós perseguirmos os nossos inimigos. Versículo 18 e 19.
diz que Davi recuperou, foi, lutar contra os amalequitas e Davi recuperou tudo. Diga assim comigo, tudo. Tudo que os amalequitas tinham levado, inclusive suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que foi levada. Davi recuperou tudo. Diga assim comigo, tudo. Se você confiar no Senhor, Deus tem restituição para a sua vida. E creia nisso, tudo vai ser recuperado para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. É quem tem a confiança, é a palavra que está dizendo. O Charles Spurgeon, ele diz, não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. Vou repetir essa frase. Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. Se a palavra de Deus é importante para você, não deixe que outras prioridades e coisas que são genuínas, não pecaminosas, tomar o lugar do seu coração. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém ou não amém? Então nós começamos fazendo essa pergunta, como encontrar segurança? E a nossa primeira reação, o que não devemos fazer, é deixar com que os sentimentos nos governem. E a ação que devemos ter, a ação do Davi, se fortalecer em Deus através da palavra. Amém? Queria chamar o louvor aqui comigo para nós finalizarmos. E eu queria contar para vocês um testemunho dessa semana, da minha semana. Nessa semana, meus queridos, eu me senti muito pressionado. Eu acho que toda palavra que compartilho aqui com vocês tem que passar pelo pregador primeiro, porque senão não tem vida. Senão é só informação, senão é só conhecimento. E nessa semana eu me senti pressionado. E eu quero dizer para vocês, todas as semanas, na verdade, eu me sinto assim. Porque eu tenho a responsabilidade de ouvir do Senhor e transmitir aquilo que o Senhor quer falar ao coração da igreja. Então, muitas vezes eu me sinto assim, Deus, eu me sinto assim, Senhor, pressionado mesmo. E aí, Deus? Não tem muitas vezes que terminou que agora, por exemplo, o culto, eu não sei o que eu vou falar semana que vem. Porque a partir de amanhã eu vou entrar numa crise. Perguntar, e aí, Espírito Santo? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer ministrar? E aí, nesses momentos de grande pressão para mim, apesar de serem uma pressão, de ficar ali, aquilo ali na minha cabeça, Senhor, e aí, vem, fala comigo, Senhor. Mas são momentos deliciosos. Esse momento de pressão para mim, eu tenho encontrado delícia, dependência do Senhor nesse lugar. E aí na quinta-feira, nessa última quinta-feira, eu já tinha começado a escrever a palavra. Eu escrevo tudinho, gente, que eu vou falar. Eu não gosto de, assim, de falar besteira, assim, sair do roteiro para falar besteira. E aí eu escrevendo tudinho que eu ia falar, já estava começando lá pelo primeiro ponto. E aí na quinta-feira o Espírito Santo falou assim, pode parar, pode mudar, salva aí tudo isso daí para quem sabe uma outra oportunidade, que eu quero falar outra coisa. E aí naquela quinta-feira de manhã nós saímos, eu e Luana, para nós fazermos caminhada. E na quinta-feira o dia acordou assim em cinzas, o dia acordou nublado, feio. Aquele dia assim realmente que não dá nem vontade de levantar da cama. Eu voltei para quente, inclusive muito quente, falei, amor, 6 horas da manhã, quente desse jeito, imagina o resto do dia. Voltei para casa, estou lá no meu computador, teclando, olhando para esse tempo, e o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou assim, Willy, tem muita gente que está dessa forma, que o seu coração está dessa forma, a fé dele está dessa forma, está cinza, está sem vida, está sem cor, está aquele dia feio, está aquele dia mal, está aquele dia para ficar na cama, está aquele dia para se deixar abater. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você talvez está vivendo dias como esse, eu quero dizer que tem esperança para o seu coração, tem esperança nas promessas do Senhor para você. E Deus trouxe um texto ao meu coração que está escrito lá em Provérbios 30, 26. Deus está falando de 4 animalzinhos que ele considera como sábios. E um desses animais, ele fala que o coelho é um animal sábio. E ele fala o porquê. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos.
E eu pensei assim, Senhor, tem um paradoxo por detrás disso aqui, ou seja, tem uma verdade escondida por trás de uma coisa tão contraditória. Um pequeno animalzinho, um coelhinho, indefeso, que realmente tem os predadores maiores, uma presa fácil. A Bíblia diz que um pequeno coelho, ele tem um lugar que ele se esconde nos penhascos. Ele se encontra ali nos penhascos. O Espírito Santo falou no meu coração, olha aí. E aí, nessa quinta-feira, estava cinza e estava, na verdade, era nublado. Quente, nublado, a umidade subindo todinha para o céu. E aí, daqui a pouco, começou a soprar aquele vento silencioso. Aquela umidade gostosa. A chuva começou a cair. E foi um feriado gostoso, não foi, irmãos? E aí o Espírito Santo continuou falando comigo. Olha, vai chover na sua vida, meu irmão. Aleluia. Se talvez sua vida está em cinzas, mas eu quero dizer para você que nem o dia nosso hoje foi um céu azul, estava contemplando aqui o pôr do sol tão lindo no meio das nuvens. Seu dia vai voltar a ter cor. As flores vão voltar a renascer na sua vida. Seu luto vai passar. Amém ou não amém? Então nós falamos de reação e de ação. Como encontrar segurança? Torre forte é o nome do Senhor. Os justos correm para ela e estão salvos. Vamos dizer novamente o versículo, Provérbios 18:10, enquanto você levanta. Vamos lá? O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros.